se apertar. Nós queremos ouvir da Primeira Igreja Batista de Assis uma série de razões. Primeiro, porque estou muito feliz de estar aqui nesse templo reformado, feito novamente, não sei qual é o título, mas tão lindo, tão bem acabado, tudo feito de uma maneira que não agrada tanto a nós como a Deus. E por isso, também pela presença aqui do pastor Valdeci, amigo de longo tempo, e também a minha família, que foi acrescida com mais um descendente, agora o meu netinho. Também tem aqui até a bisavó dele, os avós maternos e avós paternos e tios. Então, nós temos muita alegria de estar aqui. Mas nesta manhã, antes de termos a apresentação do Mateus, nós queremos pedir para os irmãos meditarem conosco no trecho de 1 Reis, capítulo 18, que fala sobre um tema que sempre nós precisamos de chuva. E eu pregarei nesta manhã sobre vai chover, vai chover. E o texto sagrado nos diz, 1 Reis 18 diz: depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Vai chover. Queridos irmãos, nós vamos encontrar nesse trecho, nesse passo bíblico, algumas coisas importantes para que Deus faça grande obra no meio do seu povo. E o texto sagrado nos diz que Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Nós percebemos, queridos irmãos, que o povo de Deus está com muita fome espiritual, precisando de um alimento, de algo que venha atender às exigências de um povo de Deus. E diz o texto: depois sucedeu, depois que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou os profetas e os escondeu, 50 numa cova, 50 noutra, e os sustentou com pão e água. E disse a Acabe Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos dos animais. Irmãos, estão vendo aqui uma coisa interessante. Depois, irmãos poderão estudar essa história de Obadias. Obadias era um crente que vivia trabalhando para o rei. Era um tipo de um crente que estava sempre do lado dos profetas de Deus e do lado do rei. Mas a preocupação de Obadias estava mais preocupado com cavalos e mulas do que realmente servir ao Senhor. Nós temos essa dificuldade. Precisamos de alimento, sabemos que vai chover, mas nós às vezes estamos mais preocupados com as coisas materiais. Nós temos que passar um pouco, assim como que dar uma virada um pouco no relógio, ou não sei, em algum elemento que nós mesmo sabemos o que é que está atrasado, para transformar a nossa vida mais em direção a Deus do que as coisas materiais. Deus disse para Elias: vai chover. E nós encontramos aqui uma Acabe que representa o mundo.
que está oprimindo o povo de Deus, através de Jezabel, que mata os profetas. Obadias, ele pertence à igreja, ele salva alguns profetas, mas ele está indo buscar comida, alimento para cavalos e mulas. E vocês sabem que hoje tem cachorro que vive melhor que algumas pessoas. Tem carro que vive melhor do que algumas pessoas. Nós temos que analisar, não o pastor propriamente dito, porque o tempo me impede que eu realmente faça toda uma análise, mas há de haver uma reflexão em nós, porque Deus está dizendo, vai chover. Então aparece um Acabe, uma Jezabel, aparece um Obadias e aparece um Elias, o homem de Deus. Um homem que Deus usa, que o transporta com o Espírito e o leva para lugares que ninguém sabe, quando vocês poderão ler o texto. Ele encontra com Obadias, ele diz, vai, diga ao rei que eu estou aqui, vou me encontrar, vamos nos encontrar. Ele disse, se eu for dizer ao rei e o Espírito do Senhor te transportar, eu não sei o que vai acontecer, que o rei vai me matar. Eu tinha medo de falar as verdades ao rei. O rei vai me matar. E o rei mandou procurá-lo por todos os reinos, por todas as localidades, mas o Espírito do Senhor o levou, como aconteceu com Filipe. Estava pregando em Samaria, o Espírito do Senhor o levou a Gaza. E ele foi lá, pregou para o eunuco, falou de Jesus Cristo, falou da salvação, falou de tudo aquilo que tinha que falar. O eunuco se converteu, batizou o eunuco, e o Espírito do Senhor o levou novamente. Temos que deixar o Espírito de Deus nos usar. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com o vinho. Esse texto, no embriagar com o vinho, é muito espaçoso no que eu poderia imaginar. Não se embriagar com coisas que nos dificultam para aí poder estar participando das coisas de Deus. Todo mundo chega aí, eu até brinco na minha igreja, que domingo, por exemplo, é uma dificuldade quando chega na hora da minha escola bíblica dominical. Então eu digo, gente, levantem 5 para 7, mas agora eu já mudei. Levante 7 e 5, porque eu dou 10 minutos para o pessoal levantar para vir para a escola bíblica dominical. Nós vamos lá, 5 para 7, agora eu dou 10 minutos para poder dormir um pouco mais. Porque senão o pessoal não vem. Então eu dei esses 10 minutos, parece que melhorou. 5 para 7 era, agora eu falo 10, 5, 7 e 5, parece que melhorou um pouco, dou 10 minutos de folga. Eu já cheguei às vezes na outra igreja do Ipiranga, levantar cedo e tomar café com algumas pessoas que não vinham na escola bíblica dominical. Levava pão e leite de manteiga, tomava café com a pessoa, falei, então daqui a pouco você vai para o culto. Sim, senhor pastor. Sabe o que acontecia? Eu voltava a dormir de novo. Não adiantava fazer isso. A pessoa tinha ficado a noite inteira assistindo filme, não sei o quê, fazendo a graça, então ele não chegava para a escola bíblica. No domingo seguinte eu estava lá de novo, até que a pessoa ficava com vergonha e vinha para a escola bíblica dominical. Mas temos que vencer uma série de elementos que nos envolvem. A própria Bíblia diz em Hebreus, temos que impedir que o pecado que tão de perto nos rodeia, nos enlaça. Eu, como sou do interior, eu sei que significa esse montado num cavalo, com um laço na mão, o animal vai correndo com aquela facilidade, joga-se o laço, ou pega-se pelas pernas, ou pelo chifre, ou pelo próprio pescoço, e derruba o animal. Esse é o texto que quer dizer em Hebreus. Quando você vai indo, cuidado, porque existem laços que estão, de certa forma, acompanhando, e no momento em que você não espera, o laçador lá joga o laço, ou como
homem que pesca, joga rede e te envolve e você fica sem ação na vida espiritual. Tantas coisas que acontecem. Mas Elias estava lá. Encontrou com Acabe, pois você pode ver. E Acabe disse: você, ó perturbador de Israel. Era o rei que estava falando. Ele poderia ter dito: mas como eu vou ficar? Ele disse: não, não sou eu que sou perturbador de Israel, não. É você e sua esposa que mataram os profetas de Deus. Elias não se intimidou. Ele não teve medo de falar a verdade. Para mostrar que ele estava certo, ele mandou que se juntassem todos os profetas e trouxessem novilhos e colocassem os altares para fazer a experiência. Não é um problema, porque muitas vezes na vida espiritual, pessoa que não ora, que não lê a Bíblia, não tem essa experiência, ele não pode confrontar com nada, ele não pode falar nada para ninguém, a vida dele não corresponde, como é que ele vai falar? Quero ver o crente de hoje, que alguém falar, nós vamos fazer aqui um tipo de verificar como é que Deus age. E ele age, irmãos. Quem não é acostumado a ouvir a voz de Deus, não ouve. Mas quem é acostumado, ouve a voz de Deus. Eu estava em Nova York. Eu, como sempre sou do interior, e tenho a alegria de falar isso, eu e a minha esposa iam passando pela rua, e eis que eu escuto um cântico do quê? De um grilo. Quem não escuta, não sabe o canto de um grilo, não conhece o canto de um grilo, mas eu como conheço, e vi um grilo cantando na rua de Nova York, na Quinta Avenida. Tanta gente passava por lá e não escutava o pobre do grilo, mas eu escutei. Quando você está acostumado a ouvir a voz de Deus, você ouve a voz de Deus e a ação de Deus em todas as coisas na sua vida. Porque quem não é acostumado a conversar com Deus, não é acostumado a orar, nunca vai sentir a presença de Deus. Elias mandou que viessem todos os profetas, tudo aquilo, pôs ali aquele altar para um para outro, mandou que eles orassem para que descesse fogo do céu, e você sabe o que aconteceu? Os homens se cortavam, se rolavam, gritavam, e Elias falou: gritem mais alto, talvez o vosso rei, o vosso Deus está dormindo. E pode estar dormindo mesmo, porque não tem força nenhuma. Não é Deus coisa nenhuma. Nessa semana, pastor, batizamos uma família inteira que veio do Espiritismo. Esposa, filha e filha. Uma menina com 12 anos se converteu, há 4 anos mais ou menos, os pais espíritas fazendo trabalho em casa, a menina em oração. Mãe mandava ela ir para o baile, mandava ela ir para a discoteca, para o cinema, e ela falava: mamãe, eu vou, mas eu gostaria de ir à igreja. A igreja você não vai. Ela entrava no seu quarto, fechava a porta e orava enquanto os pais estavam fazendo trabalho de feitiçaria, de trabalho de invocação de demônios e tudo isso. Foram 3 anos e meio de oração dessa menina. Ela estava com 12 anos, agora está com 16 anos. Orou por 3 anos e meio, até que os seus pais foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus, procurar uma igreja. Chega uma quinta-feira lá, nós estamos reformando a frente, igreja pequenininha lá, não tem nem, porque aqui dessa igreja dá 3 igrejas da minha, 3, dá quase 4, por essas galerias, tudo aqui, igreja enorme, estão de parabéns. Mas comecei com 25 membros lá em dia 18 de dezembro de 95, já estamos com 65 membros, e tinha 14 pessoas no início, agora já tem uma frequência de 100 pessoas. Estou percebendo que não vai caber o pessoal, porque já começamos a colocar cadeiras. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho espaço. Mas quero que os irmãos orem para que Deus continue agindo e atuando. Mas o caso da menina, orando, os pais procuraram uma igreja, uma quinta-feira, entraram pelo fundo, estava lá ouvindo aquela família, perguntei de quem se tratava, não são da igreja, então eu estava pregando sobre Barnabé. Deixa eu falar sobre contribuição aqui, do jeito que eu estava falando, tudo bem? Nós vamos assustar todo mundo. Então eu falei: irmãos, sabe por que Barnabé fez isso? Porque ele encontrou de verdade a Jesus e quem
veio na quinta, veio no domingo à noite, se decidiu, na segunda-feira às 15 horas tinha culto de oração, eles vieram conversar com o pastor, mas já no domingo à noite, que eles se decidiram, jogaram todos os nichos, todos os livros, tudo, limparam o apartamento, com tudo, jogaram tudo fora, perceberam que Deus realmente era o Deus que era. Domingo passado, agora se batizaram. A irmã Ivonete lá deu um exemplo, um testemunho, que a igreja inteira chorou, eu estava de pé, eu precisei sentar, chorando de alegria, de verificar o que é que Deus faz nas vidas, quando se colocam nas mãos de Deus. Ela falou, irmãos não sabem, eu estava enganada pelo diabo, eu estava sendo levada, usada, estava fazendo trabalhos que Deus não se agrada, mas agora eu vejo como é Jesus, que Jesus maravilhoso, que perdoa, que salva, que muda o lar, que muda a família. Minha família estava perdida, minha família estava desunida, nós já não podíamos conversar mais, mas Jesus uniu a nossa família. E se aqui tiver algum lar que está com algum problema, saiba que só Jesus pode unir a família, o lar, os filhos, a esposa, porque em Jesus há amor, em Jesus há perdão, em Jesus há paz, em Jesus há tudo aquilo que alguém precisa. Mas Elias mandou que eles gritassem, se cortassem, e não desceu fogo coisa nenhuma. Queridos irmãos, eu estou pulando aqui, mas os irmãos podem verificar aí. Então Elias mandou que descesse fogo, fez o altar. Olha, estou no verso 30, 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e Elias preparou o altar de Deus que havia sido derrubado. Primeira coisa, pastor, aqui que eu encontro é a unidade da igreja. A igreja não pode um ficar puxando para um lado, outro ficando puxando para o outro fazendo. Não. Vamos reparar o altar, a adoração. É a unidade do corpo de Cristo. Diz o texto, que nós cheguemos à unidade do corpo de Cristo. Em Cristo não tem diferença. Ninguém é maior que ninguém. A igreja tem que ter uma unidade. Os jovens, os adultos, as crianças, os adolescentes, as senhoras, os homens, etc., tudo formando o corpo de Cristo. Perigo quando alguém se considera mais que alguém. Além disso, ninguém se considere maior do que outro. Por exemplo, eu poderia ler João 17, para os irmãos verem como é interessante. João 17, 20 diz assim: e rogo não somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam, João 17, 21, está escrito aí, para que todos sejam um. Vamos falar juntos. Para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos irmãos, a unidade da igreja é a primeira coisa. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual vier a palavra do Senhor de Israel, será o seu nome. E com as pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente.
Então armou a lenha, veio a água. Armou a lenha, é a disposição do trabalho da igreja. Todo mundo trabalhando, meu pastor. Não vai ficar ninguém parado. Porque tem gente na igreja que me disseram uma vez que a igreja parece um ônibus. Aí vai indo, tal, tudo bem. Quando dá uma toreira, um grupo sai fora. Outro grupo fica sentado dentro. Só um grupinho empurra. Um grupo não quer nem sair, fica lá com ele de sujar o pé e tal. Outro grupo não, eu vou ser porque eu não sei nem o que vai acontecer. Então ele pode voltar, pode quebrar, pode. Eu não quero nem saber. Sai fora, não contribui, não vê nada, o outro fica sentado, vê o que vai acontecer. Mas felizmente, pastor, na igreja tem um grupo de irmãos e irmãs que tem aquela garra, são aqueles baluartes da oração, irmãos que contribuem, irmãos que estão firmes. O ônibus pode estar em qualquer situação, pode estar caindo ou andando, ele está ali firme. Maravilha de irmãos que são gente de confiança de Jesus Cristo. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água, enchei-vos do Espírito. Essa é a grande verdade. Disse ainda o seguinte: cheio de água, 4 campos se derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. E ainda fazer a segunda vez, e fizeram a segunda vez, de novo disse: fazei terceira vez, e fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Encheram-se do Espírito Santo. O pastor está com um estudo aqui sobre o Espírito Santo, no livro de Atos, depois ele poderá, no meu tempo não dá, mas os irmãos poderão pedir para ele mostrar depois o estudo sobre o Espírito Santo no livro de Atos que o pastor Soler entregou para ele. De maneira que a água corria ao redor do altar, e encheu de água também o rego, e sucedeu, pois que sendo já hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifesto hoje que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Acontece que houve aquela derrubada de tudo aquilo, acabaram com aqueles profetas maldosos e tudo isso. Mas depois os irmãos devem ler, antes, pastor, que eu estive pulando tudo, o pastor me deu aí 3 minutos para pregar, já serei mais de 4. Lamentável, lamentável. Os irmãos vão ler antes que o povo, Elias pergunta assim: até quando vocês vão ficar entre Deus e os profetas de Baal? E o povo não respondeu nada. Por que o povo não respondeu? Porque não tinha visto ainda o poder de Deus manifestado nas vidas. Mas, queridos irmãos, então vamos no verso 41. Então a disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Vai chover. Vai chover, queridos irmãos. O Espírito de Deus vai chover, vai fazer chover com abundância o amor de Deus, a salvação de Jesus, a vida de comunidade e de comunhão na igreja de Jesus Cristo.
E Acabe subiu, Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinou-se por terra e colocou a mão colocou o rosto entre os joelhos e disse o seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta até lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão do homem. Então disse Elias: sobe. E disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o sol se enegreceu de nuvens e o vento caiu uma grande chuva. Caiu uma grande chuva. Vai chover, meus irmãos. O amor de Deus vai chover nos corações da Igreja Batista Primeira de Assis. E sabe o que aconteceu? E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e veio correndo na frente dos cavalos de Acabe. Sabe quantos quilômetros ele correu na frente dos cavalos, pastor? 27 quilômetros. E não era um homem novo, já era um homem talvez com seus 60 anos. Correu 27 quilômetros na frente dos cavalos de Acabe antes que chovesse. Eu não sei. Se mandar uma pessoa correr aqui 1 quilômetro, o que vai acontecer, pastor? Não sei o que vai acontecer. Sei. Correr 27 quilômetros na frente de cavalos. Esse homem ganhava a maratona lá de São Silvestre, com certeza. Ganhava a maratona de Nova York. Ele ganhava. Mas eu não poderia deixar de dizer. E a mão do Senhor estava sobre ele. Que a mão do Senhor esteja sobre os irmãos. Que vai chover. E que Deus nos abençoe. Amém. Daniel casar, eu também quero não só fazer o casamento, como também apresentar o neto. Eu espero que eles sejam membros de uma igreja que o pastor permita isso, né? Mas o pastor Soler vai poder fazer isso, eu faço com alegria. Eu também estou participando como igreja. Eu também estou apresentando o Mateus Soler nesse instante. O pastor Soler vai estar então prosseguindo agora essa apresentação. Obrigado mesmo, pastor. Pastor, o senhor fica aqui que o senhor vai dar bem para fora. O senhor não pode ficar fora, não. O senhor me deu essa oportunidade, eu tenho que colocá-lo, viu? Tenho que colocá-lo aqui no tema todinho Mas os irmãos sabem que a apresentação dos bebês vem desde o Velho Testamento, no livro de Gênesis, já a apresentação, depois Levítico, Deuteronômio, depois nós temos Jesus, através de Maria e José, cumprindo rigorosamente todos os fatos. Era costume da época, quando se apresentava o bebê, trazer ou um carneiro ou 2 pombinhas. E como José e Maria eram muito pobres, eles fizeram 2 pombinhas no altar, né? E foi assim uma coisa linda. E o texto sagrado nos garante no livro de Lucas, capítulo 2, verso 52, e crescia Jesus em sabedoria
e em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Mas se vocês forem para 1 Samuel, vocês vão ver um moço, um menino, lindo também aqui, 1 Samuel, capítulo 2, verso 26, parece incrível, mas eu não sei se eles copiaram esse versículo, se Lucas copiou esse versículo ou se foi, não sei como é que foi, mas está escrito aqui, e o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Quer dizer, era já um sistema feito, e nós então, por isso estamos aqui. Eu quero convidar a mamãe, o papai do Mateus, virem aqui à frente, a Miss Weber, para que eles venham aqui. Os irmãos vão abrindo a sua Bíblia no ordenador, no hino 525. E convidar então a bisavó, né? Acompanhada do mãe Edilson, porque ficará muita honra. Sobe aqui, Edilson, por favor. Vem cá, querido. Isso também. São queridos filhos, né? Queridos filhos aqui que dão muita honra lá. Então está lá a irmã Abelinda também, junto com o Elenilo, que aqui junto, olha, família representada, né? A Andréia está ali sentada tocando, e a Lídia vem aqui também, né? Agora é um costume meu, eu não sei para todos eu posso fazer isso, mas vou fazer aqui, eu estou tomando a liberdade, na sua igreja aqui com toda essa coisa maravilhosa, né? Eu quero pedir a todas as mamães que venham aqui, por favor, todas as mamães, venham aqui, as mamães da igreja, só as mamães, né? Todas as mamães venham aqui. Quero ter a honra de estar aqui com todas as mamães. Todas as mamães. Todas as mamães. Isso, pode vir com o bebê, não tem importância. Pode vir com o bebê, pode vir. É muito bonito as mamães. Os irmãos vão ver que coisa bonita, né? As mamães, não fiquem aí. Se é mamãe, vem à frente, né? Quem é mamãe, vem à frente. Pode vir, quem é mamãe, vem à frente aqui, né? Muito bonito isso. Todas as mamães, isso. Não há. Quem é? Não é verdade? Porque quando nós cantarmos, os irmãos vão ver que emoção, isso mesmo. Vamos ficar em pé, toda a congregação cantando hino 525. 525, vinde menino. As irmãs cantando, a Lúcia estará ajudando aqui, né? Muito bonito, mas toda mamãe tem que vir. Não fique nenhuma mamãe aí em cima lá, vem a mamãe para cá, tá bom? Manzinha, vem aqui também. Todas as mamães venham aqui, tá bom? Não fique nenhuma mamãe lá, todas venham. Tem todas as mamães aqui? Então tá bom, então vamos cantar. Mas todos cantando, hein? Apostólica, e aí enquanto nós vamos cantando depois as últimas estrofes do 525, as mamães vão passar por aqui e vão cumprimentar o papai e a mamãe, vai ser muito bonito. E os irmãos que estão filmando, fiquem numa posição aí para pegar todas as mamães. Não precisa me pegar não, pegar as mamães, entendeu? Vamos pegar aqui o Mateus, coisa que eu nunca fiz na minha vida, pegar uma criança no colo, mas eu vou fazer hoje, porque ele é muito bonzinho. Vamos fechar os olhos e vamos orar.
Ó nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida do Heber, da Eunice, pelo que o Senhor fez no seu lar. Essa coisa maravilhosa que é a maternidade, dando-nos esta criança. O Mateus tem até o nome bíblico, que ele possa fazer como o próprio Mateus, ouvindo a voz de Jesus, deixou tudo e foi seguir o Mestre. Se tornou um dos escritores mais conhecidos do mundo, porque seguiu a Jesus. Quero te pedir que o Senhor derrame sobre toda esta família a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia, e que o Mateus cresça debaixo do teu temor, da tua sabedoria, em graça e estatura diante de Deus e dos homens. É a nossa oração. Amém. O pastor vai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com Mateus, com seus pais e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém, Senhor. Então vamos cantando as estrofes do 525, quando as irmãs vão passando por aqui, eu me afasto aqui, e as irmãs vão cumprimentando aqui a família. Nós vamos cantar toda Oh,
por essa deferência especial da nossa vida. Muito obrigado. Só quem não cumprimentou foi ter outra música. Só quem não cumprimentou foi André. Vamos aprofundar essa oportunidade para a André vir aqui cumprimentar todos, né? Senão ela vai ficar triste depois não aparecer no vídeo. Vem aqui, André. Isso, ela vai cumprimentar. Tem mais uma música ainda, né? Tá bom? Isso, então já vai se posicionando. A André aqui é a mais coruja de hoje. Tio Mário, por favor, venha até aqui, por favor. Por favor, tio. Doutor Mário, doutora Diná está aqui conosco. Vamos aproveitar a primeira de Tupã. Eu não poderia deixar de colocá-los aqui à frente, enquanto vamos ouvir a música especial. Tio Mário, por favor. Vamos cumprimentar esse casal, né? Se vai cumprimentando. Irmãos, sabem que é sempre assim, né? Sempre tem umas exceções que a gente tem que fazer, senão não sai. Você vai dirigir essa parte, né? Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar a bênção que nós já conhecemos a pedido da família. Poder sentado, né? Nós já vamos sentar também, que é a sessão de fotografia. Vamos sentar então, depois quando for.
abertura da escola, eu quero lembrar que hoje, além do ensaio do coral que eu já disse, às 6h30, a reunião dos adolescentes. E eu... quanto, ó Deus, o teu trabalho aqui na face da terra precisa das tuas contribuições também.
avós que estão aqui presentes participarem desse momento tão alegre para nós. Marcos. Temos aqui uma parte desta família. Ok, nós vamos 610, o hino que nós vamos cantar para esta família nesta manhã. 610. O irmão Gabriel estará dirigindo esse momento de hino. Senhor, em tuas mãos paternas, em tuas mãos eternas, queremos colocar tesouro tão querido, ó, guarda a sua vida, o filho que nos deste, nós vimos consagrar. Então, o primeiro estrofe desse hino já começa a contar para nós o desejo do coração deste casal. Nós temos tido várias apresentações de bebês, mas a que mais nos alegra é quando nós percebemos que o casal está nas mãos do Senhor, sempre esteve nas mãos do Senhor, dedicaram as suas vidas ao Senhor, e nós não temos dúvida, nós não temos nenhum aperto, nós não temos nenhuma interrogação em nosso coração quando podemos apresentar ao nosso Deus uma criança como esta. Então, nos alegra sabermos que este momento de entrega, de dedicação, é tão significativo para as nossas vidas, pela pessoa dos pais. Costumamos dizer que a criança, ela está aqui me olhando estranho, pelo visto ela vai me dar trabalho nessa manhã, não é isso? E ela não sabe, ela está olhando quem é esta pessoa que está falando aí. Ele não sabe ainda nada a respeito da sua vida. E toda a responsabilidade está sobre os ombros dos pais, em primeiro lugar. E naturalmente essa família que está aqui à frente também se compromete junto com o casal a ajudar essa criança a crescer nos caminhos do Senhor. Estão todos juntos participando dessa alegria tão grande que envolveu tanto esse casal, ao ponto de trazer essa criança perfeita aos nossos olhos, perfeita segundo o coração do nosso Deus. Mas neste caso, nós temos
Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos que tu tens derramado em nossas vidas. E nesse momento, ó Deus, em especial, nós te pedimos, Senhor, que tu cuide dessas crianças que está aqui sob os meus braços, ó Deus. Nós estamos dedicando este ser a ti. Antes mesmo que ele viesse, ó Deus, os seus pais já estavam orando em favor dessa criança, desse menino. E, ó Deus, agora é o teu cuidado, o teu amor, a tua compreensão, ó Deus, a tua satisfação de nos ver bem. Faça com que essa criança também cresça em espírito e em verdade, que cresça bem, para a alegria dos seus pais, para a alegria da tua igreja, ó Deus, e para a tua alegria aí nos céus, nós temos certeza disso. Ó Deus, te louvamos pelos pais, te louvamos, ó Deus, pela família, te louvamos, ó Deus, porque sabemos que essa criança há de crescer segundo o teu querer. Te pedimos, ó Deus, que tu nos guarde e nos faça útil no crescimento e no ensino dessa criança, aonde quer que tu queiras que nós estejamos assim atuando. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Os irmãos, as irmãs, por favor, que querem cumprimentar o casal, podem aproveitar essa oportunidade. Nesta manhã, Efésios 6:14. Vamos abrir as nossas vidas. Efésios, capítulo número 6, versículo número 14. Assentados como os irmãos estão, com reverência, vamos ler esse versículo. Vamos falar sobre veracidade e o seu dever. Veracidade e o seu dever. Efésios 6:14. Diz assim o texto: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então, repetindo o texto: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. A palavra que nós mais vamos mencionar nesta manhã será esta verdade, cingindo-vos com a verdade. Nós vamos pensar nesta veracidade, nesta verdade que a palavra de Deus há de nos falar nesta manhã. Vamos orar mais uma vez, irmãos, curvando assim nossas frontes, assentados. Vamos buscar a tranquilidade do nosso espírito, do nosso coração, para que possamos entender o que Deus tem para nós nesta manhã, através do seu recado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, quando lemos, ó Deus, a Tua Palavra, e quando buscamos, ó Deus, o Teu entendimento, não queremos, ó Deus, sermos entendidos como homens naturais, mas como pessoas, ó Deus, que têm convivido. Aliás, quando começamos a ler e estudar e a acompanhar todas as mensagens, tudo aquilo que Deus tem nos falado, chegamos a algumas conclusões, humanamente falando, de ser impossível se viver de acordo plenamente com a vontade do nosso Deus. Eu não sei quantos irmãos aqui já indaram. E me dá muita satisfação na minha vida espiritual. É a voz desse roteiro.
E a Lili é a mamãe. E nós temos muita alegria porque um dia conhecemos a irmã Virgínia por intermédio dela. Deus fez tudo isso. Fez assim coisas maravilhosas na vida da irmã Virgínia e a sua família. Quando ela completou o aniversário, eu vou falar, tá? O último aniversário, ela fez um álbum. E ela me colocou no álbum. Eu não merecia, mas eu e a minha esposa fomos lá no álbum. Obrigado, irmão. Mas aqui está na palavra de Deus. Por este menino orava ele, e o Senhor atendeu a petição dele. Por isso eu também entreguei ao Senhor, por todos os dias que viveram, ao Senhor está entregue, e adoraram ali ao Senhor. É o que nós vamos fazer nesta hora. Nós vamos adorar ao Senhor pela vida do Taylor. Quero entregar para a mamãe dele esse folhetim que diz isso para o menino: no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se tirará dele. Provérbios 22:6. Vanguarda, como lembrança aqui da Igreja Batista Eliana. Vamos ficar de pé para a oração. Vamos orar. Feche os olhinhos agora. Nosso Deus, eu te louvo pela vida do Deus, que é o meu netinho, também, ouvir aqui, fez individualmente, né? Mateus, filho com Heber, da Eunice, e todos os familiares estarão aqui à frente, né? Essa mulher, já da filmagem, vai ficar aqui, Eunice também, todos os familiares aqui à frente, do Mateus, que é o meu netinho, que hoje completa 3 meses. 3 meses de vida. Eu fui lá em Assis e levei um quadrado para ele. Um pipa. Quando ele crescer, ele vai se lembrar do avô dele. Com um pipa que eu dei para ele. Se alguém tivesse dado um pipa, não tinha nada, mas eu dar um pipa, foi muita confusão, viu? Então, também eu estou aqui com o Mateus, quero ler um versículo para o Mateus. A Sônia também está chegando. Alegria estar aqui, muito feliz também de ter aqui a Sônia nesse momento. E eu quero ler para o Mateus no livro de Lucas, capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. É isto que nós também queremos que aconteça com Mateus, assim como também aquela oração que Ana fez pelo seu filho, e que esses 2 meninos aqui possam estar debaixo da graça do Senhor. Por isso, também temos aqui, entregando para a mamãe, um folhetinho aqui, a lembrança, né? Da Igreja Batista Eliana. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Obrigado. Deus abençoe. Vamos ficar de pé para a oração. Bem, aqui está o Mateus. Nosso Deus, mais uma vez invocamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus que ouve as orações, e pedimos por essas famílias que se encontram aqui, e agora especificamente pelo Mateus, seus papais, que eles possam criar, assim como tem feito, foram instruídos, criados debaixo da tua graça e do teu temor, que eles possam criar o Mateus debaixo da tua graça e do teu temor. Abençoa esta vida, estas vidas, porque nós agradecemos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Agora é o seguinte, nós vamos cantar em 525, e os papais vão ficar aqui, disse, a mamãe também aqui, Mandinho, e todas as pessoas vão passar por aqui, vão cumprimentar o casal, compreendeu? Vamos passar, começar ali dos familiares, vão saindo por aqui,
para ir sendo filmado. Irmão, dá para alcançar ali? Acho que não. Então o irmão vai ter, como é que vai filmar aí? Dá para filmar aí? Tá bom. Então vamos começar cantando 525 e as pessoas vão passando aqui, os familiares vão passando para sendo filmado e assim. Nós não temos uma extensão aqui para aumentar aqui a máquina. Vamos começar, irmã, cantando para cumprimentar aqui os familiares. Os familiares já vão vindo, vão passando para cumprimentar, tá bom? Vamos cantar aí.
Roberto é um homem que sempre tem estado nas mãos de Deus. Meu filho, e se porventura eu não tiver deixado nada feito, pelo menos deixei o jovem crente nas mãos de Deus. Ele vai ler a Bíblia, nós vamos ter mais um dueto, daí ele entregará a mensagem da reverendo da Igreja Batista de Assis, estará pregando a mensagem. Ele mesmo depois, se quiser falar alguma, não sei, falaria, ele vai falar. Vou me sentar ali para facilitar a minha audição. Trazemos a saudação da Primeira Igreja Batista de Assis aos irmãos, eu, minha esposa e meu filho, e saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para abrirmos nossas Bíblias. Nós vamos estar lendo apenas 2 versículos no Salmo número 32. Salmo de número 32, versículos 1 e 2. Eu vou ler uma vez e os irmãos lerão outra vez. Certamente a tradução da minha Bíblia é diferente, mas os irmãos poderão então ler na tradução mais comum, vamos dizer assim, na segunda vez. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Os irmãos, por favor, leiam na tradução mais comum. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Vamos ouvir a leitura.
vida normal aqui em São Paulo e estávamos casados há 1 ano e meio praticamente e sentimos nosso coração de irmos para a cidade de Assis. Isso é uma coisa meio inexplicável, talvez um dia Deus possa explicar até mesmo para nós. Mas com o tempo passando temos notado que Deus realmente tem planos para que nós, para que nesse caso nós tivéssemos ido para aquela cidade, estarmos longe da família, dos parentes. E quando nós voltamos para São Paulo, é uma emoção muito grande ver pessoas que a gente não vê há muito tempo, os irmãos também. Eu tenho aqui nessa noite o privilégio de ter professoras de escola bíblica dominical aqui, a irmã Dóquia, por exemplo. Muito obrigado. É uma emoção muito grande. Eu agradeço também as orações dos irmãos, porque há mais ou menos um ano, nós tivemos a infelicidade de perder um nenezinho, a minha esposa, e foi algo tocante no nosso coração. Mas Deus deu força, mesmo estando longe da família. Então agradecemos pelas orações dos irmãos. Muito obrigado. E também agradecemos a Deus, porque Ele mandou um outro neném para nós. Um motivo de grande alegria. Muito obrigado. Deus seja louvado por isso. Amém. Nós vamos começar a falar nesse momento sobre uma das palavras mais belas que existe na Bíblia. É sobre o perdão de Deus. O perdão que traz a paz. Essa é uma das palavras mais belas que existem. A palavra perdão. Essa palavra é tão bela, eu acredito que é tão tocante na vida das pessoas, que muitas pessoas têm esquecido dessa palavra. E esquecendo da palavra perdão, muitas coisas ruins têm acontecido. Muitas guerras, muitas desavenças, lares sendo destruídos, nações sendo destruídas, famílias se distanciando, divisões na igreja, divisões no mundo em todas as áreas sociais. Porque as pessoas têm esquecido não só da palavra, mas do significado dessa palavra, que é o perdão de Deus. Nós temos o privilégio, nessa noite, de estar falando para os irmãos. Nós gostaríamos de falar sobre isso e gostaríamos que os irmãos estivessem nesse momento curvando as suas frontes, para pedirmos a Deus que esteja tocando profundamente nos nossos corações. Ó Senhor, nesta noite te agradecemos por estar na tua casa. Te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido maravilhoso em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela presença de cada pessoa aqui, os visitantes, as pessoas que são amigos, Senhor, os nossos parentes, aqueles que tanto amamos. Ó Deus, que a tua palavra seja pregada e teu Espírito, Senhor, tenha livre acesso em cada coração, para que possa entender a tua mensagem. É o que te pedimos com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Se nós fôssemos entender a abrangência da palavra perdão, a princípio seria impossível. É impossível compreender o perdão em toda a sua plenitude, porque nós temos vários exemplos de perdão. Mas eu gostaria de começar dando um exemplo negativo de perdão. Eu li uma história sobre um casal de irmãos, um irmãozinho e irmãzinha brigando em casa, e esse irmãozinho e essa irmãzinha estavam discutindo, até que chegou um momento onde o irmãozinho deu um tapa na irmã. E aí a irmã começou a gritar e correu para a mãe e disse: mãe, o Joãozinho me bateu. E a mãe foi lá apaziguar a situação e vendo que não tinha jeito, aquela discussão se arrastou até a noite. Então chegou a hora dos irmãozinhos irem para a cama, cada um ia para a sua cama dormir. E a mãe foi lá e disse para o menino que sabia que tinha sido quem tinha batido na irmã, disse: filho, pense bem no que você fez, essa malcriação que você fez com a sua irmã. Já pensou, meu filho, se por exemplo a sua irmãzinha essa noite morre, alguma coisa acontece com ela e amanhã cedo ela não está aqui para você pedir perdão? Vai lá, meu filho, na cama dela, pede perdão para ela, pede desculpas para a sua irmã, para que ela possa então sentir que você está arrependido do que você fez. Então o irmãozinho ficou pensando assim: bom, realmente pode acontecer, essa é uma hipótese. Pode ser que a minha irmãzinha agora possa acontecer alguma coisa, amanhã cedo ela não esteja aqui. E ele chegou ali na cama e falou: ei, irmãzinha, é o seguinte, olha, desculpa, eu queria pedir desculpa pelo que eu fiz para você. Então a irmãzinha estava amargurada, chorando, ela parou de chorar e abriu um sorriso. E ele ficou chateado que ela sorriu. E ele disse assim: mas se você não morrer, amanhã cedo eu bato de novo. Então isso é o contrário do perdão. Isso não é perdão. Eu conheci uma pessoa que é um grande escritor de livros, ele escreve livros sobre pensamento,
uma pessoa que já foi candidata a deputado e tudo, e eu estava folheando o livro daquela pessoa uma vez e achei um pensamento interessante. Lá estava escrito assim: perdoar sempre, esquecer jamais. Eu fechei o livro, devolvi para ele, obrigado. Esse livro não serve para mim ler, né? Que tipo de perdão é esse? Um perdão que perdoa, mas lembra? Que perdão é esse? Não é o perdão de Deus, com certeza. O perdão que Deus nos apresenta está aqui nesse salmo, por exemplo. Feliz é o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz é o homem a quem o Senhor não atribui o pecado e em cujo espírito não há engano. Tudo que foi feito por Jesus, tudo que foi feito por Deus na cruz, foi para demonstrar o perdão de Deus para nossas vidas. E às vezes nós esquecemos disso. Aquelas pessoas que não ainda tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, um Jesus real na sua vida, têm dificuldade de compreender o perdão. É muito difícil, por exemplo, no trânsito, ou no serviço, ou em algum outro lugar, nós compreendermos e aplicarmos o perdão. Na família e em outros lugares. Mas o perdão está presente, está acessível a todos nós. Nós queremos realmente que os irmãos possam compreender isso. Uma coisa importante: a expressão maior do perdão de Deus é Jesus Cristo, morrendo na cruz. Os irmãos já pararam para pensar, amigos, o que seria entregar o Filho para morrer por seus inimigos? Para morrer por aquelas pessoas que desprezam? Já pensaram na pessoa mais querida dos irmãos? Pense agora na pessoa que você mais gosta, a pessoa que é mais cara para você. Imagine que uma pessoa tivesse matado toda a sua família e tivesse feito coisas terríveis contra você e não desse a menor condição, o menor respeito a você. E agora essa pessoa que você tanto ama, você entregasse essa pessoa para morrer por aquela pessoa que tanto lhe faz sofrer. Isso é impossível para a compreensão humana, mas é possível para o amor de Deus. Esse é o amor apresentado e esse é o perdão que Deus nos traz nesta noite. Nós gostaríamos que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 51, versículos 3 e 4. Vamos ver aqui uma coisa interessante. No Salmo 51, os versículos 3 e 4, falam que há necessidade de nós fazermos a primeira coisa para que o perdão atue em nossa vida. Para que esse perdão maravilhoso de Deus comece a atuar na nossa vida. Há necessidade de um primeiro passo. O primeiro passo já foi dado, mas o primeiro passo humano, o primeiro passo que você tem que dar na direção de Deus. E a primeira coisa o salmista apresenta aqui, no Salmo 51, versículos 3 e 4. Ele diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas, e puro quando julgas. Meus irmãos, a primeira coisa que é necessário nós fazermos é arrepender-se dos nossos pecados. Se nós não pararmos para analisar a nossa própria condição e tivermos vergonha daquilo que fazemos diante de Deus, nós não temos condições de atingir, de chegar e nos apoderar desse perdão de Deus. Então a primeira coisa é nos arrependermos dos nossos pecados. Aqui nesses versículos que lemos, o salmista está fazendo exatamente isso. Está colocando o seu pecado diante dele mesmo e se arrependendo do seu pecado. Mas isso não é suficiente. Ainda há um segundo passo que nós devemos fazer. E o segundo passo é pedir perdão. Nós devemos pedir que Deus venha com esse perdão maravilhoso para nós. E nós vamos ver isso exatamente nesse salmo também. No versículo 7 e versículo 9, até o versículo 9. Diz assim: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui o salmista está pedindo perdão. O rei Davi tinha cometido um pecado terrível, um pecado duplo ou triplo, vamos dizer assim. Não era um pecado só, eram vários pecados por um só. Ele tinha cometido adultério, assassinato, cobiça, ele tinha enganado pessoas para que uma pessoa ou outra fosse assassinada. E agora ele se coloca diante de Deus e pede perdão do seu pecado. Então a segunda condição seria isso. Pedir perdão também não basta. Arrepender-se também não basta. A terceira coisa que é necessário fazer, não fazer para alguém, mas fazer para Deus, é confessar o seu pecado. Essa é a terceira coisa que você precisa
suficiente. Você precisa expressar o seu pecado a Deus, mostrar o quão pecaminoso você é e colocar diante de Deus aquilo que lhe envergonha, para que Deus possa então preencher com a paz dele o seu coração. Quando nós aceitamos o perdão de Jesus, nós estamos aceitando a paz de Deus em nosso coração. Quando você consegue passar esse pecado para Deus, você está conseguindo agora receber a paz que Deus dá em seu coração. Nós também vamos ver que fazendo isso, existem algumas bênçãos que nós recebemos. Nós não simplesmente temos a paz, mas nós temos algumas bênçãos que são poderosas para nós. Muitas pessoas vêm à igreja achando que há necessidade de serem curadas da sua enfermidade física, a necessidade de ser curado de alguma coisa que lhe incomoda, ou pessoas vêm à igreja procurando dinheiro. A gente ouve muito falar no rádio e na televisão a respeito disso. É dinheiro, é cura, é tudo. O que é que as pessoas então vêm fazer ali? Na verdade, as bênçãos que Deus dá são muito maiores do que qualquer outra coisa, até mesmo do que a saúde. Alguém pensa que a saúde é a maior bênção, ou pensa que a maior bênção seria estar com a conta bancária cheia de dinheiro e ter bastante coisa e comprar tudo que quer. Muito engano. Essas bênçãos são muito pequenas. As pessoas têm um olhar muito voltado para a terra, para baixo, para si mesmos quando pensam assim. Mas na verdade as bênçãos que Deus fornece às pessoas que confessam os seus pecados são muito maiores, muito mais profundas do que qualquer coisa. Nós vamos ver, por exemplo, a primeira bênção em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, 19. Vamos ver uma das bênçãos que a pessoa pode ter, que é muito melhor do que saúde, muito melhor do que dinheiro. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Existe maior bênção do que a bênção da reconciliação com Deus? Como uma pessoa cheia de dinheiro ou cheia de saúde pensa que vai encontrar com Deus e vai receber o céu? Na verdade, a única bênção que uma pessoa precisaria é estar reconciliada com Deus. E bastaria todas as outras coisas. Se a pessoa estiver passando fome, ela tem Deus. Se ela morrer por causa da falta de saúde, ela vai para o céu viver com Deus. Então não há maior bênção que essa. Uma outra bênção é muito pequena perto da bênção da reconciliação com Deus. Na verdade, a gente às vezes fica procurando coisas pequenas e esquecemos das grandes coisas que Deus tem revelado para nós. Uma segunda bênção que nós vamos receber quando confessamos os pecados a Deus, que Ele nos perdoa dos pecados, é que Ele nos purifica. Vamos ver em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os irmãos já pensaram no que é ser puro, no que é estar purificado? Muitas pessoas têm também uma visão errada disso. Pensam que purificação é uma coisa que é estar limpo, tomar um banho. Muitas pessoas cometem os maiores pecados e depois tomam um banho e dizem: eu não fiz nada. Existem versículos da Bíblia que falam a respeito disso. Um assassino sanguinário certamente se mancha de sangue, vai, joga a sua roupa fora, toma um banho e diz: pronto, estou limpo. Que purificação é essa? Não é essa purificação que Deus está falando aqui. Na verdade, quando o homem nasce, ele carrega consigo algo do pecado de Adão. Estava lendo sobre isso hoje à tarde. Todos nós carregamos conosco alguma coisa do pecado de Adão. Como se quando Adão tivesse em pecado, cada um de nós estivesse ali pecando com ele. Nós somos coautores desse crime. Quando nós nascemos com esse pecado. Crianças pequenininhas pecam, as pessoas pensam: nossa, que criança inocente. Na verdade, se nós formos ver bem, as crianças mentem, as crianças cometem coisas erradas. Elas já têm o pecado dentro delas. Não precisa, algumas pessoas pensam que precisa cortar a televisão, ou rádio, ou algum livro para a criança nascer, assim, vamos dizer, inocente. Na verdade, uma criança sozinha numa ilha, crescendo ali, é capaz de pecar. E pecar pior do que qualquer outra pessoa que vive em sociedade. O pecado não está na sociedade, o pecado está no indivíduo. Deus vem trazer a purificação para o indivíduo, para a pessoa lá no seu interior, na sua alma. Algo que nenhum remédio pode fazer, algo que ninguém pode atingir. A pessoa pode ser saudável, pode ser tudo, mas se ela não tiver a purificação de Deus na vida dela, ela não tem essa bênção. Ela não tem a condição de estar no céu com Deus. Porque para estar no céu com Deus é preciso haver purificação. Aliás, é preciso
você deve purificar-se, você deve confessar os seus pecados. E Deus limpará você. É como se Deus desse um banho em você. Eu estou tendo o privilégio de dar banho no meu filho agora. É uma coisa muito bonita e é uma coisa emocionante. Acho que Deus faz assim com a gente. Ele pega a gente no colo e lava a gente. É maravilhoso isso. A bênção da purificação. Existe mais de uma bênção também. A terceira bênção que Deus nos dá é a bênção da absolvição. Muitas pessoas pensam que, ao cometerem crimes e não estarem pagando por aquele crime, pensam que estarão livres de qualquer perigo. Existem criminosos, assaltantes a banco, por exemplo, que fogem com todo o dinheiro. Eles só entram no banco, sacam suas armas, eles pegam o dinheiro ali e levam embora. E pensam que agora, porque a polícia não correu atrás dele, porque eles estavam encapuçados, porque ninguém viu quem era, então agora não há problema. Eles vão poder gastar aquele dinheiro maravilhosamente. Existem pessoas que pensam nisso. Na verdade, o pecado vai junto com a pessoa, como uma mancha. Aquilo, eu não sei se uma pessoa dessa consegue dormir, mas Deus traz a bênção da absolvição. Vamos ver lá em João 8,11. Que tamanha bênção é essa? João 8,11 diz assim: quem fala aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. E respondeu ela: ninguém. Aqui Jesus estava falando a respeito da mulher pecadora, e as pessoas vinham atirar as pedras dela. Então Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus estava escrevendo no chão. Algumas pessoas dizem que ele estava escrevendo o pecado das pessoas no chão. E as pessoas ficaram com medo. Isso não está escrito na Bíblia, mas alguém já disse isso. E ele perguntou a ela. Ele respondeu a ela: ninguém. E o Senhor Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Essa mulher cometeu um pecado, foi pega em pecado, mas Jesus Cristo deu absolvição a ela. Agora, apesar de ela ter cometido um pecado, apesar de todos saberem, apesar de tudo ter acontecido, ela saiu de cabeça erguida e passou pelo meio de todo aquele povo que ia matá-la. Já pensaram na bênção da absolvição? Que coisa maravilhosa! Quando alguém está diante do tribunal e o juiz diz: você está absolvido. Aqui a defesa conseguiu provar que você não cometeu esse crime. Aquela pessoa sai de cabeça erguida. Ela sai de cabeça muito mais erguida do que se ela nem tivesse sido acusada. Agora ela pode mostrar para as pessoas que ela não deve nada a ninguém. Ela tem ali a sentença do juiz. Ela pode mostrar essa sentença para quem ela quiser. E ninguém pode dizer nada, porque aquilo é revogável. Assim o nosso Senhor Jesus Cristo faz conosco. É muito mais maravilhoso nós recebermos a bênção da absolvição de Deus do que continuarmos vivendo em pecado achando que nada fizemos. Nós podemos realmente sentir essa bênção em nossa vida. E só pode experimentar essa bênção quem realmente entrega o seu caminho a Deus, para que Ele possa então atuar com o seu perdão maravilhoso. Jesus Cristo na cruz mostrou aquilo que Ele realmente veio fazer. Quando Ele estava ali, todo machucado, todo furado, todo maltratado, as pessoas tinham cuspido nele, jogado vinagre nele, furado, machucado realmente toda aquela noite, e tinham colocado a coroa na cabeça de Jesus, e o sangue corria por ele, e o sangue pingava no chão, e ele estava ali sofrendo por nós, os pés furados também, ele naquelas condições que ninguém poderia aguentar, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso é o exemplo do perdão de Deus. Eu acredito que ninguém poderia fazer isso, nem um outro homem. Somente um homem chamado Jesus Cristo poderia dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque às vezes a gente tem uma pedra no sapato, ou coloca um sapato apertado, alguma coisa, então aquilo incomoda tanto e a gente já fica resmungando. Ou alguém falou alguma coisa e a gente já fica bravo. Mas Jesus Cristo sofreu coisas sobre-humanas. Ele sofreu conseguiu sofrer isso tudo por amor. E ele suportou todas as coisas e ainda foi capaz de perdoar aquelas pessoas que maltratavam. Isso é muito profundo para o nosso coração compreender. Mas o perdão de Deus é maior do que a nossa compreensão. Eu gostaria de dizer para aquela pessoa que é cristã, às vezes nós somos crentes na igreja, estamos há muito tempo na igreja, e nós às vezes nos esquecemos do perdão de Deus. O perdão de Deus parece que ficou para trás em nossas vidas. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas não vê esse amor maravilhoso de Deus atuando na nossa vida. A gente comete coisas e fica bravo com pessoas e se esquece que Deus perdoou todos os nossos pecados. Jesus Cristo mesmo contou parábolas a esse respeito. E nós estamos vivendo a nossa vida. E a nossa vida
vida vai se tornando, eu estou dizendo para crentes agora, nossa vida vai se tornando amargurada, vai se tornando uma vida mecânica, uma vida de vir à igreja, e o perdão de Deus já não faz mais sentido. Existem pessoas que não têm alegria de ser crentes, é porque eles esquecem que Deus perdoou todos os seus pecados, e lavou com o seu sangue, e purificou toda a nossa vida. Então as pessoas se esquecem desse momento, e agora passam a viver uma vida de cotidiano. Vem à igreja, mas não significa nada isso. Não é assim. Existem ainda pessoas que não são crentes e que nunca experimentaram o perdão de Deus e não sabem a alegria que é sentir o perdão de Deus em sua vida. Você pode estar na maior dificuldade, você é capaz de cantar hinos de louvor a Deus, porque Deus lhe perdoou. Você que não é crente me ouve nessa noite, lembre-se, Deus está de braços abertos para você, pronto a lhe perdoar. Ele deseja isso mesmo antes de você nascer. Ele deseja que um dia você ouvisse a palavra de Jesus Cristo e se entregasse a Ele. Ele deseja isso desde sempre, desde a eternidade. Ele preparou um plano para você. Ele permitiu que o seu filho morresse na cruz por você, para pagar os seus pecados, todos os seus pecados. É importante que você saiba que Jesus Cristo não morreu só pelos pecados que você cometeu até hoje, mas Jesus Cristo morreu por todos os pecados de todas as pessoas, desde o passado até o dia de hoje, no dia de hoje e do dia de hoje até a eternidade. Jesus Cristo carregou um fardo muito pesado, são pecados incontáveis. Quando Jesus estava na cruz, Deus teve que virar o seu rosto, de tantos pecados que Jesus estava carregando sobre si naquele momento. A misericórdia de Deus foi tão grande que Ele suportou essa dor por amor de você. Então há necessidade de que nós entendamos isso. Como Deus está com os braços abertos, pronto a abraçar você que ouve essa mensagem. Existem pessoas que pensam assim, meu pecado é grande demais para que Deus possa perdoar. Eu não sou capaz de perdoar uma pessoa se tivesse feito esse pecado que eu fiz. Eu não sou capaz. Deus, Ele nunca vai me perdoar por isso que eu fiz. O meu pecado é muito pesado, é muito profundo. Eu tenho coisas que eu não poderia contar para ninguém, porque a minha vida é uma vida cheia de pecado, cheia de amargura. Eu estava distante de Deus. Então Deus não vai me perdoar. A Bíblia diz que Deus é tão grandioso e tão maravilhoso que a graça dele é maior e superabundante. O amor dele é maior do que todo pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Por maior que seja o pecado, Deus pode perdoar, desde que a pessoa aceite a Jesus Cristo e se disponha a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, é como se fosse um lembrete. Às vezes a gente coloca alguns lembretes na geladeira. A minha irmã, por exemplo, lá em casa, lá em Assis, onde ela mora comigo, ela tem um quadrinho com cortiça, e ela coloca ali, ligar para fulano, e não sei o que, né? Às vezes eu entro lá, então ela coloca lembretes ali. Eu gostaria de deixar um lembrete com as pessoas que ouvem nessa noite. Uma coisa que você não deve se esquecer. Alguns historiadores, eles pesquisando a história de Roma, descobriram uma coisa muito interessante. O exército romano era um exército destruidor. Quando o exército romano chegava diante de uma cidade, ele chegava em marcha e marchava e destruía tudo. Eles tinham uma posição de batalha onde as lanças ficavam colocadas em todas as posições. Os soldados atrás tinham lanças mais compridas. Então eles protegiam lá de trás os primeiros soldados que iam no grupo de batalha. Ali no centurião, mais ou menos 100 soldados se colocavam em posição de batalha. Mas um historiador descobriu uma coisa muito interessante. Quando eles chegavam diante de uma cidade, com todos os exércitos, porque Roma foi um império dominador, foi um império que destruía, que avassalava todas as coisas. O império que dominou o mundo na idade de Jesus, quando Jesus Cristo estava entre nós aqui na terra. Esse historiador descobriu uma coisa muito interessante. O Império de Roma chegava, se colocava em posição de batalha contra a cidade, contra o inimigo, e eles hasteavam, um soldado romano ia lá, alguns passos à frente, e fincavam uma bandeira branca. E eles diziam assim, enquanto essa bandeira branca estiver aqui fincada no chão, vocês podem se render a nós, e nós vamos aguardar. E o povo lá via aquela bandeira branca. Enquanto eles vissem aquela bandeira branca, havia a possibilidade de sair com vida daquela dominação. Porque eles poderiam simplesmente dizer, eu vou ficar. E muitos povos realmente se rendiam aos romanos. Tanto por isso eles dominaram muitos povos, até deixando as pessoas morarem nas suas próprias casas. Porque eles vinham com aquela posição e ficava a bandeira branca, e as pessoas, enquanto vissem aquela bandeira branca, eles sabiam que podiam se render. Mas chegava uma hora onde algum soldado ia lá, tirava aquela bandeira branca,
Então o povo que não tinha se rendido começava a ficar apavorado. E uma outra pessoa ia lá e agora ele fincava uma bandeira preta. E essa bandeira preta significava que o tempo acabou. O tempo da rendição acabou agora. Aquele povo já podia dizer, mesmo que todos viessem correndo, desculpe, socorro, agora eu quero me render. Alguém dizia, a bandeira preta já está colocada. Não há mais tempo. Agora, se as pessoas viessem ao encontro, mesmo ajoelhadas, mesmo arrastando com filhos nos braços, e as pessoas doentes, os velhinhos e pessoas machucadas, o Império Romano ia lá e avassalaria todas as pessoas, sem dó. Porque o tempo acabou. E esse é o lembrete que eu gostaria de deixar. Existe o tempo da bandeira branca, que é hoje. É o tempo de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas existe um dia onde vai ser colocada uma bandeira preta. Você não sabe o que isso quer dizer. A morte vai chegar. E quando essa morte chegar, não haverá ninguém que possa revogar isso. E as pessoas aí já não terão mais a chance de se entregar ao perdão de Deus. O perdão de Deus é abrangente. O perdão de Deus, ele completa toda a eternidade dos pecados do homem. Mas há necessidade de que o homem faça isso no tempo hábil. Há uma chave de acesso. Essa chave de acesso chama-se Jesus Cristo. E o tempo é agora. Se você não fizer isso agora, um dia pode ser muito tarde. Um dia você não vai mais ter condição de fazer isso. Você pensa que pode ser amanhã ou depois. Essa semana eu estava indo na casa de um amigo lá na cidade de Assis, eu e minha esposa e meu filho no carro, e nós estávamos andando, e de repente uma moto caiu na nossa frente, assim, não estava na nossa rua, mas uns 200 metros na frente, a gente não viu nada, mas depois acho que começaram a chegar pessoas e o meu carro parou logo em frente, assim. E nós vimos então uma pessoa muito machucada, eu não gostaria nem de descrever aqui o que aconteceu, a pessoa estava sem capacete. Uma pessoa realmente muito machucada no chão. Era um jovem, eu acho que tinha 16 anos ou 17, eu não sei. Eu não sei se ele viveu ou não. Eu tenho minhas dúvidas. Ali era perto do corpo de bombeiros, porque tem uma coisa que funciona lá, o corpo de bombeiros, né? E o corpo de bombeiros chegou com um resgate e vieram aqueles homens e pegaram aquele rapaz e colocaram na ambulância e levaram. Mas existia ali, a moto ficou lá e aquela cena horrível. Isso me chocou muito. Uma outra vez também, quando nós vínhamos para São Paulo, aliás, nós estávamos voltando, nós estávamos vindo para São Paulo, um carro sozinho, sem nada, um Monza, virou e todo mundo que estava lá dentro morreu. E por acaso eu estava com uma câmera na mão, e a gente achou que era só um acidentezinho e desceu para filmar. Eu confesso aos irmãos que eu apaguei a filmagem e guardei aquilo, eu nunca mais vi. É horrível. E a gente pensa que está tudo bem, a gente vai sair daqui, amanhã eu vejo isso. Agora não é hora de fazer essas coisas, ainda há muito tempo. Eu ainda vou deixar para amanhã, porque amanhã cedo eu vou pensar a respeito disso. E quando você deixa para amanhã cedo, pode ser muito tarde. Eu não estou dizendo isso por invenção, nem para colocar medo. Não é nada disso, é a pura verdade da vida. A vida é o maior milagre de Deus, mas a vida tem um fim. Então você deve se lembrar do perdão de Deus enquanto é tempo. Nós temos que ter esse momento de lembrete. Se não falar isso, depois os irmãos podem pensar, ou amigos podem pensar que a vida inteira para pensar nisso. E não é verdade. É a pura verdade que eu estou dizendo. Nós precisamos então nos agarrar a Jesus Cristo e firmemente olharmos para a cruz de Jesus e pedir perdão dos nossos pecados e pedir que Ele entre em nossos corações e se torne Senhor da nossa vida, para que nós possamos então ter uma vida de paz e de alegria. Não importa que nós tenhamos dificuldades, as dificuldades existem, mas Deus estará ao nosso lado. Deus estará nos pegando, nos colocando em seus braços e nos levando junto com Ele. Se alguma coisa de pior acontecer, nós estamos junto com Deus. Ele não nos abandonará até a eternidade. E nós estaremos juntos com Ele. Então o perdão de Deus significa isso. O perdão de Deus significa toda essa abrangência. É algo que não há explicação. Assim como a palavra amor, não há explicação para a palavra amor. Muitas pessoas querem explicar, mas não existe. O perdão também é uma palavra que não existe explicação. Alguém pensa que é simplesmente esquecer algo feito. Mas é muito mais que isso. Para você perdoar alguém, você tem que se dispor a amar aquela pessoa. Esse perdão de Deus atravessa a nossa existência e também faz parte de nós quando aceitamos a Jesus Cristo. Nós devemos ser perdoadores, devemos ser pessoas capazes de atuar com esse perdão nas nossas vidas, no nosso testemunho diário. E é esse perdão que é apresentado. Eu gostaria que nós abaixássemos nossas cabeças agora em oração para que Deus possa atuar em cada vida. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque um dia Tu, Senhor, aí do Teu maravilhoso trono, que é tão poderoso, tão grande, tão imenso, que nós não podemos sequer imaginar ou vislumbrar.
Nós não podemos entender a tua grandiosidade, Senhor. Tu és maior do que o universo que nós vivemos. Tu és maior do que todas as coisas, maior do que o tempo, maior do que o espaço. Ó Deus, sair desse lugar, Senhor, da tua onipresença. Tu tens, Senhor, a capacidade, o poder de olhar para cada indivíduo e dentro ali de cada um, tu podes, Senhor, observar os pecados, pode estar vendo, Senhor, e se entristecendo às vezes das nossas atitudes. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia mandaste o teu Filho Jesus Cristo, que veio do teu trono, Senhor, para o nosso mundo, para pagar pelos nossos pecados. Ó Pai, te agradecemos pela eficiência do teu plano, pela tua majestade, pela tua sabedoria, Senhor, porque tu foi tremendo no que tu fizeste. Ó Deus, te agradecemos porque nós pudemos então um dia conhecer a Ti e te pedimos, Senhor, que esse mesmo amor, esse mesmo cuidado que tu tens tido para conosco, também possa estar atuando no coração daquelas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Nesta noite, te pedimos para que cada pessoa aqui, possa estar compreendendo o teu amor, não através das palavras, Senhor, que esse teu indigno servo está dizendo, mas através do teu Santo Espírito que atua nas vidas, arrependendo do pecado, Senhor, arrependendo-se dos pecados e confessando e, Senhor, podendo sentir a tua paz. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela atenção dos irmãos, e nós agradecemos e desculpe também por nós estarmos tão emocionados, porque é um motivo de grande alegria estarmos aqui. Gostaria de passar a palavra ao meu pai novamente. Muito obrigado. Gostaria que fosse providenciada também uma cadeira aqui para o Roberto, para que ele possa permanecer aqui. Eu quero convidar o irmão Valdemar. Tinha.